Olá, caro amigo internauta, vocês que acompanham os nossos trabalhos. A gente aqui está hoje na cidade de Pereiro com um ícone para essa cidade. Estamos falando de Padre Gino, uma pessoa que veio da Itália, se hospedou em Pereiro, ficou em Pereiro e hoje já é filho de Pereiro. E ele está hoje, assim, praticamente terminando a sua jornada, a sua missão como sacerdote nessa cidade. E hoje a gente vai bater um papo bem bacana com ele, para levar um pouco dessa pessoa, você que não conhece, uma imagem de uma pessoa bem conhecida. Não se fala em Pereiro sem primeiro falar em Padre Gino. Bom dia, Padre Gino, seja bem-vindo aqui ao nosso trabalho da TV Região. Fique à vontade para falar para esse povo que nos acompanha através da internet, mandar a sua bênção, o seu abraço. Eu fiquei 3 anos vigário lá na Itália, depois fui para Paraíba, ainda passei 7 anos lá, em São José de Piranhas, diocese de Cajazeiras. Depois voltei para a Itália para visitar a família e em 80 cheguei aqui em Pereiro e Hereré, que era um município só naquele tempo, até 86, 88, até 88 mesmo. Depois continuei, vigário das duas, não tinha estrada, né? Faltava energia em um bocado de lugares. Agora tem asfalto até de Jaguaribe para cá, daqui para Hereré, de Hereré para Iracema, daqui para São Miguel, né? Facilitou as coisas. E 7 anos atrás botaram outro padre lá no Hereré, Padre Daniel, e agora, por disposição da diocese, vai vir outro padre daqui uns dias que vai assumir de novo Pereiro e Hereré, o tal de Padre Roberto. Então foi aqui, me dei bem. Agora era muito trabalho, né? Tinha poucas capelas, agora tem quase 40, juntando tudo, né? O povo fazendo e criando força que vem da união das comunidades. A minha preocupação era evangelizar. Ele até falou em quantos casamentos, quantos batizados, né? Uma coisa que não queria nunca é batizar criança pequena, né? Porque não entende, né? Depois se perde o batismo pelo caminho. Até muitos casamentos ultimamente estão se desmanchando com muita facilidade também, né? Por não saber, eu acho que é por não saber escolher o homem e a mulher. E os pais batizam os meninos pensando que o padre é feiticeiro da aldeia, pajé da tribo, pai de santo, imagina, bota um catimbó em cima e transforma a criança. E depois se descuida nesse sentido. Mas eu continuo, até uns dias, né? Continuo trabalhando, evangelizando. O que é evangelizando? É se perguntando por que eu sofro, por que tem a seca. Aqui o povo todo bota tudo nas costas de Deus, né, quando é o descuido dos homens. O desmatamento, falta de assistência médica, falta de educação também, que abre a cabeça do povo. Dia desse até numa capela, perguntando a uma menina de 8 ou 10 anos, por que é que tu estuda? Disse, para saber as coisas. Ah, meu celular sabe muito mais coisas do que todos nós aqui de Pereiro. É para nós usamos a expressão um pouco popular para deixar de ser besta. Ser besta é o quê? Aqueles que acreditam em mentira. Ou dos políticos, ou dos padres também, ou dos comerciantes, ou dos patrões que pagam mal, que cobram muito, que querem subir na vida, deixando os outros para trás. Isso, claro, que é um tipo de vida que agrada alguém, incomoda um bocado, né? Como Jesus, naquele tempo, deixaram viver 3 anos publicamente, depois eliminaram ele, mas deixou uma semente que ainda continua. E ficará por muito tempo, né, Padre? E ficará por muito tempo, né? A semente que Jesus deixou. Eu já não sou muito cristão, não, porque 40 anos que estou aqui. Eu queria perguntar ao senhor, 40 anos de uma cidade na qual eu acredito que o senhor não é verdade, não conhecia, né? É uma coisa totalmente diferente, é um costume diferente, né? Claro. São hábitos diferentes. E o senhor chegou em Pereiro e aqui ficou. O senhor ainda tem, assim, alguma ligação com algum parente na Itália? Assim, eu tenho mãe ainda, tenho um irmão que carregou até uma secretária daqui, que tem 2 filhos, um de 30, outro de 28 anos, 27. Que vieram através do senhor pra cá? Veio me visitar, botou os olhos em cima e levou. Dá um filme, né? Dá uma história, né? Tem uma irmã que eu fiz o casamento ainda em 74, antes de viajar. Meu pai morreu naquele tempo, 10 dias depois, né? E pronto. Eu fui para a Itália em 80, em 87 para me operar de 2 hérnias, em 96, 2006, é a última vez em 2011. Mas a última vez que eu fui lá ninguém me conhecia mais, eu não conhecia mais ninguém, fora o restrito dos parentes e dos amigos, né? Então decidi ficar aqui. Agora eu, interrupção, né?
Tem o título cidadão pereirense, a Constituição dá direito de ir e vir, tenho visto permanente para ficar aqui no Brasil. Não sei ainda como é que vai ser o futuro, né? Tem que ser planejado. Eu já aluguei uma casa para ficar por aqui, vamos ver. Vai ficar em Pereiro mesmo. Até por causa, não só do povo, que já conhece todo mundo, mas do clima também, né? Podia ficar no Hereré, numa casa paroquial lá, a quintura, quente. Eu não aguento mais, porque eu me criei num país muito congelado, bem dizer, né? Nos Alpes da Itália. Padre Gino, assim, quando a pessoa fala de Padre Gino, de uma certa forma, traz uma polêmica para a região, né? De um padre rígido, de um padre que prezava, acima de tudo, as suas homilias, né? E não media esforços para dar carão dentro da igreja, com uma palavra mais popular dizendo, né, padre? É uma forma de fazer com que o pessoal se concentre mais na palavra de Deus? Como o senhor explicar isso para as pessoas que nos acompanham? Quando eu cheguei aqui, comecei a celebrar as primeiras missas, e nas primeiras missas o povo vinha vendendo boi, vendendo ovo de galinha, comprando galinha, conversando, falando da vida alheia. Era uma feira, pensando que indo para a igreja, sentando num banco, pronto, passando aquela hora, eu sou cristão. Né? Disse, não, porque também muita gente não frequentava a escola, né? Ainda tem gente ainda hoje que vai para a escola e não escuta. Ora, essa rigidez não vem que eu seja um tipo rígido. É o povo que bagunça muito, senão para a igreja vai escutar alguma coisa. Né? A igreja vai para escutar a palavra, né, padre? Na Paraíba, me lembro ainda, quando vi dois rapazes lá conversando muito. E quem é fulano? É filho do prefeito, outro filho do deputado. Ei, Getúlio e fulano, eles vieram fazer o que aqui? Hoje este padre tomou o filho do prefeito e o filho do deputado, valer nós, aí se aquetaram um pouquinho. Eu passei pouco tempo lá, 6, 7 anos só. É aqui, é o mesmo jeito. Eu vou para a igreja falar para ninguém escutar, porque eu fico em casa. Ou vou para não escutar nada, fica em casa. Falar para as parentes, fala em casa, né, padre? Padre, pegando um pouco desse assunto de deputado, pelo pouco tempo que eu vivo em Pereira, eu percebi que a igreja de Pereira ela é dividida, ela é separada, fora de política. A gente sabe que hoje em dia essa modernidade, essa globalização, as igrejas elas visam muito o lado político, o lado material. Qual é a visão que o senhor tem desse ponto de vista da igreja, dessa igreja primeiro o contexto partidária? A coisa, política é religião. Né? Acusaram ultimamente o bispo de Crateús. Ele disse, aqui é política. Quem não tem política que atire a primeira pedra. Verdade. Diz, claro que é. Fala de justiça, fala de educação, fala de saúde, fala de água, de emprego, de imigração, de corte de laranja, de corte de cana, não, de colheita de laranja, corte de cana. Uma migração horrível, né? Porque claro que é no Brasil todo que tem isso, até na cidade grande tem mobilização, a família vai para um canto, vai para outro bairro, vai para uma favela, compra uma casinha, vai num apartamento, né? Essas coisas tudinho. Agora, quando eu chamava, tem igrejas políticas que se apoia ao chefe, né? Para receber algum benefício. Lembro a primeira vez, fui na prefeitura comprar o telefone, não tinha telefone em canto nenhum. Estou lá no banco, quanto é? Um telefone, 350 cruzeiros naquele tempo. O prefeito na outra ponta, não, pode deixar, eu pago. Era só terceiro ainda, né? Não, ainda tem 350 cruzeiros aqui, porque se deixa, tu me ajuda, depois fica o seu escravo, seu empregado. Né? Mas para ter a liberdade tem que lutar para isso, claro. E aqui e acolá, claro que denunciava alguma coisa, né? Grandes injustiças, ou violência impunida, né? Ou solta um criminoso, né? Que está na cadeia já, ou não paga os professores, né? Ou o sistema de saúde que não funciona. O padre abre a boca, isso é política, claro. Tudo é política. É quem diz eu não faço política é o pior que tem, porque faz de escondido por trás, com chavos, reuniões, né? Sem falar com o povo. Né? Pronto, é isso aí. E essa visão, qual a visão que o senhor tem dessa igreja, pode-se dizer uma igreja capitalista, a igreja que vê mais o capital do que o espiritual? Que não é igreja, claro, é um negócio. A gente vê muito isso, né, padre? A igreja fez muito isso, apoiou, por exemplo, o golpe de 64, né, com a ajuda de grupos de católicos dentro no meio também, a famosa tradição família propriedade, TFP, né, com bispos, né, apoiando esse tipo de coisa. Deram fé depois, alguns bispos de São Paulo, de Fortaleza, de Recife, né, de Salvador, abriram os olhos dizendo,
que nós apoiamos um tipo que estão matando gente, estão prendendo inocentes, estão torturando, né? Não querem avançar na reforma agrária, que foi um dos motivos do golpe também, né? Vamos lá que tem alguma bagunça desse estudante de operário lá em São Paulo, aproveitaram para botar a mão em cima e serviram o grande capital internacional, né? Dos bancos, das indústrias, né? Do sistema nacional, escravo dos Estados Unidos praticamente. Até hoje continua um pouco de coisa assim. A igreja poderia fazer algo mais social, padre, assim, no meu ponto de vista, assim. Eu tenho vários padres, meus amigos, e eu nunca adentrei tanto no assunto, mas no meu modo de ver, eu enquanto cristão, enquanto católico, que faz parte da igreja católica, que até ajuda a servir em algumas comunidades, eu acredito que a igreja poderia fazer mais pelo lado humano. Qual a visão que o senhor tem da igreja? Um fato só, quando eu cheguei aqui, o bispo disse: agora tu toma de conta dessa paróquia, de Pereiro de Hereré, quando descobri que a paróquia era dona de 1.820 hectares de terra lá do Tomé Vieira. Aí convoquei os padres, falei com o bispo, fizemos, depois de 2 anos, cada um ficou com o próprio pedaço próprio. Era um absurdo uma coisa dessa, né? Tivesse hoje, imagina que riqueza. É totalmente contraditório do que Jesus viveu, né, padre? É claro, Jesus nasceu pobre, nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, com poucos anos de vida até, porque foi bulir nessas coisas, né? Eu não sei por que durei ainda 40 anos, pode ser um pouco de covardia. Tem um pecado meu também, que eu gosto de ficar em Pereiro. Então, certas coisas, se eu dissesse, podia ser transferido com 6 anos, com 10. Né? 6 anos é a base que a igreja. A missão de um sacerdote em uma cidade é no máximo 6 anos, né? A igreja... 6 anos, não sabia dessa lei, né? Eu soube um dia desse, né? Mas de 6 anos o bispo nomeia de novo o padre. Mas aqui tinha Paulo do Ferro, padre Caminha, natural de Hereré, 40 anos. Padre Monsenhor José Aires de São Miguel, 40 anos. Padre Macedo de Icó, 40 anos. Padre Jaguaribe, Padre Mauro, 40 anos. Eu andei no mesmo caminho, até que veio um bispo e disse: não, é 6. Tem a provisão que chama eles, a nomeação. Se venceu agora, pronto. Até colegas meus dizem: não, mas tem no Código de Direito Econômico com 75 anos que não se aposenta da igreja, sem aposentadoria, claro, né? Mas aqui falta pouco, falta 1 ano, né? A igreja ela tem várias aberturas para a diversidade de pessoas que vivem dentro da igreja. E com isso, traz para a igreja alguns problemas, como a gente vê aí diariamente no noticiário, pedofilia. Como o senhor vê esse problema dentro da igreja? Na igreja sempre houve divisões, quer dizer, visões diferentes da realidade. Como intervir nessa realidade? Agora, se um carrega dentro de si problemas de pedofilia, de dinheirismo, de cobrar muita coisa, ou de prestígio, né? Ser prestigiado e tal, claro que cria conflito. Ou alguém disse: antigamente essa igreja era cheia, hoje muita gente se afastou. Isso vem de onde? Né? Vem que era o povo, drogava o povo e ficava lá, né? Também não tinha nem imagem. Quando cheguei aqui, eram 2 igrejas em Pereira, agora são 15, né? Aqui dentro da cidade, né? Capelas por todo canto, de igreja evangélica e tudo mais, né? Essas coisas. Mas agora que a igreja perdeu o prestígio, perdeu até por causa da riqueza ou encobrir certas coisas, por causa de pedofilia, por exemplo, né? Agora, até começou pelo Papa Novo, agora não, tem que denunciar, né? É coisa de justiça, não tem nada a ver com o evangelho aqui. Já foge do protocolo do padrão. A exploração econômica é mais difícil, porque algum padre inventa coisa assim, mas normalmente tem que olhar para Jesus Cristo, o que é que ele fez, né? Ele, com um grupo de homens lá, e quando morreu, continuou o movimento, porque entenderam que era o caminho, né? Para transformar o mundo. Para transformar o mundo, primeiro tem que transformar a si próprio, aprender a dizer a verdade, ir atrás da verdade. Por que tem a pobreza? Por que é a seca? Por que é a seca? Eu pergunto a você, mas vou responder. Porque desmataram o Nordeste. Alguma coisa tem por trás. Os portugueses tiraram tudo que era pau d'arco, cedro, angico, aroeira, tudo madeira nobre que não tinha lá. E desmataram. Agora estão desmatando a Amazônia também, sem saber que... O homem está destruindo o próprio homem, né? Porque a vida é uma coisa só, a vida das plantas, dos bichos, da água, do ar, da luz, tudo, e da terra, principalmente, e dos homens e das mulheres. Nós vivemos disso, é um sistema de vida. E Deus é vida. Quem é contra a vida pode rezar o dia todinho que é contra Deus. Claro, não se atrapalha a vida dos outros ou dificulta a vida.
das pessoas. A coisa mais alta que Deus deu ao homem é a capacidade de pensar e se perguntar por quê? Por que acontece isso? Por que esse casamento se acabou? Por que estão roubando? Por que tem a pobreza? Por que tem a seca? Por que fulano morreu até? Vamos atrás. Imagina, quando eu cheguei aqui, estavam inaugurando o hospital, o CESP. Antigamente não tinha. O médico que tinha, Humberto Queiroz, que era até prefeito, não tinha formatura de medicina, não tinha nem a medicina de hoje, claro, nem os remédios. Ele é um farmacêutico que cuidava desse povo todinho, né? O Joaquim Oiticica, um dentista que vinha aqui, arrancava o dente cru, montava em cima do freguês e arrancava. Assim, imagina, hoje é diferente. Eu acho que o pessoal nessa época pagou um bocado de pecado, né, padre? Já... Não tinha culpa deles não, porque a medicina não ajudava, não tinha evolução, salário, não tinha essas coisas. Né? Você acha que, assim, se a igreja ela abrisse mais algumas coisas, diminuía mais os problemas, como voltando um pouco da pedofilia, muitas pessoas defendem que se a igreja católica abrisse o casamento para os padres, por exemplo, uma polêmica que vem há muitos anos. Como o senhor vê qual a visão que o senhor tem disso? Eu sempre fui contra o celibato. Você nunca fui. Deixa eu ver, deixa para quem entende. Você não é contra o celibato. É contra o celibato. Por não ser também um dogma da igreja. Para casar. Quem quisesse. E quem não quisesse também. Só explicar aqui para esse pessoal que nos acompanha a respeito do celibato. É uma forma, como se fosse uma jura que o padre faz à igreja de renunciar à vida sexual para se doar à vida do sacerdote, né, padre? Isso é contra isso. É uma lei da igreja, não é um dogma de fé. No Evangelho não está escrito nada disso. Ora, Jesus não casou, São Paulo não casou, Pedro casou 2 vezes, né? O primeiro Papa, né? Disse até Paulo, dizendo: eu poderia andar no mundo com mulher, como Pedro faz. E quando Jesus visitou a casa de Pedro tinha sogra, ele é viúvo, não tinha mulher, já tinha casado, tinha ficado viúvo, né? São coisas da igreja, mas aí coisa babulino neste ponto. Até o Papa Francisco arranjou encrenca agora por ter programado no Sínodo da Amazônia de ordenar homens casados, né? Para dar a tendência que seja um padre. Tem padre lá que tem 20 vezes ou 30 vezes maior do que a paróquia de Pereira. Como é que faz? Como é que pode atender? Então vamos ordenar os homens nas comunidades para acudir. Mas tem uma guerra, aí não foi assinado ainda o papel. Tem a questão também do diácono, que ele é quase um sacerdote, né, padre? Tem um diácono que pode fazer quase tudo, só parece que não confessa e não consagra. O resto, celebrações, casamento, confissão também e outras atividades que organiza a comunidade para lutar pelos seus direitos, pela vida. Assim, exatamente. Para a igreja, ela, digamos que a igreja católica resolve acabar com o celibato, teria que fazer toda uma transformação, toda uma mudança na igreja, né, padre? É muito cumprida, né? Começaram faz 30, 40 anos atrás, já era um debate no Concílio Vaticano II, que é uma frase nos códigos do Concílio Vaticano II, que terminou em 68, dizendo: o fato de ser padre e de ser solteiro não é dogma de fé. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou pode não ser também, né? Mas é um debate comprido, aí depende de cada um, claro. Uma vez eu inclusive eu assistia aqui, depois que estou em Pereira, 10 ou 15 padres que deixaram de ser padres, que foram casar. Aqui em Pereira mesmo, 4, né? Padre Santo, Padre Cabral, Padre Matoso, Padre Ângelo. Tem muitos padres que casaram todos. Larga a batina para seguir a vida, né? Outra missão, que não deixa de ser uma missão, né, padre? É uma família, é uma missão também. Padre, voltando aqui um pouco à parte da igreja, às vezes a gente anda nessas comunidades, conheço muitos padres, já volto a dizer também, e tenho conversado com alguns padres antigamente, eles dizem que padre tem que ser padre, na questão de, depois da igreja, carregar com ele a imagem da igreja dentro dele. Aonde eu quero chegar com isso? A gente vê, tem padres que depois da missa, que depois eles bebem, eles fumam, né? Mas por trás da batina há um ser humano que pode seguir uma vida normal depois da missa. Claro que não é dupla personalidade. Na missa é uma pessoa, fora da missa é outro. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. Né? Pronto, eu não tenho nada contra isso nesse sentido. Né? Agora, vida dupla, dizer o celibato e depois ter um amante, ou o celibato e depois ser pedófilo, ou o celibato e depois mentir para o povo, aí é outra coisa. Falso testemunho, né? Seria quase uma forma de esquizofrenia. Praticamente. É ser coerente com aquilo que prega, realmente cumprir. Porque o ser humano ele é muito levado pela imagem, né? Às vezes... essa vaidade que tem, né?
Porque, vamos dizer, que uma pessoa diga, eu gosto muito do Padre Gino, está errado. Porque gosta de Jesus Cristo é sinal que alguma coisa eu fiz. Mas tu gosta de Padre Gino, não gosta do fulano, do Padre fulano, aí tá. Tem muitas pessoas que não vão à missa por causa do padre ou vão por causa do padre, né? Isso não é fé, claro. É bem complicado. Estamos aqui hoje em Pereiro com essa pessoa... Vamos concluir, né? Vamos concluir. Fala demais. É uma pessoa que conhecida pela sua imagem de não temer o que falar, admirado por muitas pessoas aqui em Pereiro. A gente está vindo aqui hoje na casa dele para mostrar uma pessoa que talvez você não conhecesse, porque, padre, muitas vezes o boato, a fofoca acaba distorcendo as coisas, né, padre? Se eu desse crédito às conversas, eu teria me enforcado faz tempo. Mas isso é tudo que a gente faz. É fazer o que Deus quer e pronto, deixa o povo falar. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Até a música, não tem? Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, né, padre? Imagine um pecador, né? Então, aí a gente vem aqui na casa dele através de um convite que a gente fez, ele carinhosamente aceitou o convite e a gente agradece pela credibilidade dele, né, padre? A gente tá nessa luta também, isso aqui não deixa de ser uma forma de evangelizar ou de tirar alguma imagem distorcida da pessoa de Padre Gino. Essa pessoa que se doou ao sacerdote, abandonou a sua vida lá no país no qual viveu, nasceu, para acreditar no plano de Deus na sua vida, e aqui está em Pereira e pretende ficar aqui por mais uns 80 anos, padre? Eu não quero tudo isso não, mas ela tem 74, vamos ver. É Tomé, né, padre? Ninguém quer ficar em cima de uma cama assim, sem conhecer ninguém, povo dar banho nele, ou caducando, qualquer coisa com Alzheimer. Uma vez eu conversando com o padre Zé Mário, hoje ele é administra a paróquia de, se não me engano, Lagoa Nova, lá no Rio Grande do Norte. Eu conheço ele, foi ligado aqui, doutor Severiano, em Encanto. Perfeitamente. Ele falou uma vez para mim que São Miguel também. O medo que assusta os padres é a velhice. Não tem segurança econômica também. Por não ter aquela segurança de um filho, de um neto, né, padre? Tem essas coisas. Aí então, uma vez ele falando para mim, o que mais assusta o sacerdote é essa questão do tempo. Também a gente não sabe como é que vai ser, pertence a Deus. Mas o senhor, pelo que eu estou vendo, o senhor não tem muito medo assim Em Pereira o senhor conseguiu arrumar esse amparo. O senhor pode envelhecer tranquilo, pode ficar que o senhor tem esse amparo. Então não tem mulher, filho, e neto e bisneto. De certa forma tem, né, padre? Amigos tem, claro. Tem. Isso é uma forma da gente perceber o quanto às vezes também as pessoas se entregam a medo, né, padre? Não tem que ter medo. Quando Deus ele tem um plano para você tem que se entregar, né? É medo só de doença, mas... Todo mundo tem, né, padre? Todo mundo tem medo. Olha, a gente já está aqui quase meia hora. Quando a gente está falando, o tempo passa. Eu não quero tomar muito tempo de Padre Gino, porque eu sei que ele é uma pessoa ocupada e também fica chato também o passar o dia falando, né, padre? Não sei como o senhor aceitou falar com a gente. Já falou que eu falava demais. Mandei embora um dia desse, vieram, mas sem pergunta nenhuma. Disse, não, vou procurar as perguntas primeiro, depois nós conversa. Que assusta, né, padre? Às vezes a pessoa tem... Cara, assim, sou estudante de um grupo lá no colégio. Foi, né? Então eu vou abrir um espaço aqui para o senhor agradecer, em nome da cidade de Pereira, o senhor olhando para a câmera. Muitas pessoas irão acompanhar esse vídeo. Pessoas aqui de Pereira, eu acredito que pessoas da cidade do senhor lá na Itália. O senhor agradecer as pessoas que ajudaram nesses 40 anos de sacerdote, não se faz 40 anos de sacerdote sozinho, né, padre? Não se toca uma igreja só, a gente tem consciência disso, né? A igreja ela precisa de pessoas ligadas ao padre que ajuda. Eu acredito que nesses 40 anos o senhor teve muita gente que ajudou o senhor. Pois é, obrigado, vão desculpando do asfalto. Eu saí ontem de São Paulo numa mesa que sempre vou numa casa para jantar, desculpando do prejuízo que eu dei nesses 10 anos. Eu não paguei a janta não, eles dão pro padre ainda. O padre janta de graça, né? Pois é, então a gente vai aqui encerrar esse vídeo, agradecendo mais uma vez a Padre Gino, em nome da comunidade de Pereiros, pereirenses. E você que nos acompanha no nosso trabalho, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, fazer com que mais pessoas vejam essa história, um pequeno relato da história desse grande homem, o Mark, na cidade de Pereiro, que construiu uma história aqui de uma vida. 40 anos não é 40 dias, não é 40 meses, são 40 anos. A gente agradece de coração. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e a gente se encontra com qualquer hora com mais uma entrevista. Valeu!